Existem vários filmes que contam histórias de pessoas que moram na casa de outras sem que as donas dessas casas saibam. E pensar nessa possibilidade de ter alguém que a gente não conhece morando na nossa casa é completamente assustador, né? Ainda bem que isso só acontece em filme, não acontece na vida real. Será? Hoje eu vou contar pra vocês 3 histórias reais de pessoas que moraram na casa de outras sem que os donos soubessem. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Tudo bom? Eu já vou começar o vídeo falando, se morar alguém aqui, gente, escondido, pode sair. Pode sair. Sai agora. Não te queremos aqui. Ô, gente, e vocês já devem ter ouvido falar numa história que é de uma menina que foi pra Londres, acho que fazer intercâmbio. Aí essa menina recebeu um amigo dela em casa. Aí o amigo dormiu do lado da cama dela. No meio da noite ele falou assim: não, vamos comer um negocito, uma coisita. Ai, eu tô com fome, mas não tem nada aqui em casa que eu quero comer. Vamos lá, rua. Aí chegando na rua ele fala que tinha alguém escondido embaixo da cama dela. E depois a polícia descobre que essa pessoa queria tirar a vida dessa menina. Essa história, gente, eu já vi tanto ela que pra mim ela já virou a versão mais nova daquela história dos ovos no porta-malas. Já ouviu essa história, Vitor? Não. Essa história é clássica. Conta agora. A história a falar. dos ovos no porta-mala? É que de um grupo de adolescentes que vai viajar, aí o carro tá lotado, e aí a mãe fala assim, vai com Deus, aí a criança responde assim, a menina responde, só se ele for no porta-mala. Aí logo depois eles sofrem um acidente, tinha uma caixa de ovos no porta-mala, todo mundo morreu, mas a caixa de ovos estava intacta. Ah, eu sei, eu já ouvi falar já. Essa história é badaladíssima. Pra mim, essa história que eu contei pra vocês é a versão moderna dessa história dos ovos. Mas essa história não tem como saber se é verdade, se não é, porque foi uma história que nasceu no Twitter. Só que eu lembro que na época que eu fiquei sabendo dessa história, gente, não passava nem Wi-Fi, porque eu tive certeza que tinha alguém morando na minha casa, eu não sabia. E que essa pessoa ia em algum momento me atacar. Gente, eu tô ajeitando a Lila porque ela dorme de qualquer jeito. No seu tempo. Isso, no seu tempo. Momento, Lila. Para você deixar o like, se inscrever no canal. Mas aí, pesquisando mais histórias, a gente vê que até que isso não é tão incomum assim não, de terem pessoas que simplesmente invadem a casa de outras pessoas e lá moram. Aí eu separei 3 histórias hoje pra eu contar aqui pra vocês. E antes da gente ir pra essas histórias, faz isso que o Vitor te pediu agora, deixa aquele like gostoso, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. E compartilha nossos vídeos, gente, compartilha. Sim, manda naquele grupo do Zap, compartilha no Twitter, no Instagram, pode marcar a gente que a gente sempre responde, compartilha. Nem precisa de mandar pros outros não, só compartilha lá nos stories, marca a gente. Sim, o Vitor é humilde, o Vitor é humilde. Vamos então para essas histórias? Vamos. Então vamos. A primeira história se passa em 2008 e foi com um senhorzinho de 57 anos. Ele morava numa cidade chamada Kasuya, no Japão. E certo dia, o senhorzinho notou que tava faltando umas comidinhas na geladeira dele. Ele ia na geladeira, ele via que aquela coisa que ele tinha certeza que tinha comprado não tava mais lá, simplesmente desaparecia. Estranho, estranho. Aqui, quando acontece isso, eu sei que foi o Vitor que me filou alguma comidinha que eu comprei pra mim. A primeira coisa que passou pela cabeça dele foi que talvez ele tivesse se tornado sonâmbulo. Nunca tinha acontecido nada do tipo com ele, ele nunca teve nenhum episódio de sonambulismo, ele nunca teve nenhum relato na família sobre isso, mas ele pensou assim, vai que eu comecei agora e eu não sei. A segunda desconfiança dele foi que, o óbvio, né, ele estava sendo roubado. E ele começou a tomar mais precauções pra isso não acontecer de novo. Então, toda vez que ele saía e voltava, ele sempre conferia várias vezes a porta, as janelas, todas, ele sempre trancava tudo. Mas vou te falar que não adiantou de nada. Ele percebeu que as comidas continuavam sumindo. E ele viveu nessa situação, gente, por meses a fio. E aí, o que poderia ser? Um fantasma? Um ladrão? Ele já tinha trancado as portas, o que poderia ser? Mas era isso que ele estava disposto a descobrir. Esse homem decidiu comprar uma câmera de segurança que ele podia controlar do celular. Não é controlar, né? Ele podia ver as imagens
num aplicativo no celular dele. E aí ele podia, por exemplo, quando ele fosse trabalhar, ele podia dar uma olhadinha, ver o que tava rolando ali na casa dele pra pegar o ladrão no pulo ou o fantasma. Não, você sabe? Não demorou muito. Ele viu uma imagem, gente, no mínimo bizarra. Ele viu uma mulher, parecia ser uma mulher, né? Tinha cabelo grande. Ele viu uma mulher abrindo a geladeira dele, pegando várias comidas ali, escolhendo o que ela queria. Daí essa mulher foi pro sofá dele, sentou, ficou ali vendo televisão e comendo as comidinhas que ela tinha pego na geladeira. E quando ela terminou de comer, limpou a sala tudo como tava antes. Pro senhor, gente, ele tinha certeza que tinha pegado um ladrão na casa dele, uma ladra no caso, né? Então ele chamou a polícia imediatamente. Aí ele chegou junto com a polícia na casa. A polícia investigou tudo, começou a rodar pela casa, não encontrou nada. Todas as portas e as janelas estavam trancadas da forma que o senhor tinha deixado. Então o que poderia ser? Porém, a polícia não desistiu tão fácil. Eles continuaram procurando até que chegaram em um armário. E dentro desse armário, gente, tinha uma mulher, a Tatsuko Horikawa. A Tatsuko era uma mulher em situação de rua, de 58 anos de idade. Daí um dia ela se aproveitou que o senhor deixou a porta aberta. Ela entrou, aí ela viu esse armário que cabia certinho uma pessoa deitada. Ela forrou com um futon, levou algumas garrafas e se instalou lá. É isso, ela ficou morando na casa dele. Aí, quando esse senhorzinho saía pra trabalhar, fazer alguma coisa, fazer as coisinhas dele, ela saía do armário, comia. E, gente, ela não tava fedendo. Quando a polícia encontrou ela tava até cheirosa. Ela tava tomando até banho na casa desse senhor. Conferindo todas as coisas ali, eles perceberam que ela não tinha roubado nada de valor, a não ser as comidas. Ela só comia as coisas que o senhorzinho comprava. Ela, aparentemente, só queria mesmo um lugar pra morar. Mas ela acabou sendo presa por invasão de propriedade. Ô, Vitor, você ia ficar com medo no lugar do senhorzinho? Eu ia achar um absurdo. Eu ia falar, gente, como é que eu não notei isso? Como é que eu não reparei? Porque a pessoa tomar banho dentro da casa, não cai nenhum cabelinho ali no ralo. Não, ela devia catar tudo. Ela devia catar tudo. Devia deixar tudo limpinho, né? Tudo limpinho. E diz que, né, os relatos desse caso dizem que ela limpava mesmo a sala, pra ele não perceber mesmo. Mas, se você for parar pra pensar, ele deu sorte que essa mulher, tipo assim, ela só queria mesmo um lugar pra morar. Ela não queria fazer nada. Porque se ela quisesse, ela podia ter feito alguma coisa com o senhor. Não é, porque se fosse outra pessoa, né? Se fosse outra pessoa querendo fazer alguma maldade ali, parece que ele não percebe muitas coisas. Pois é, tipo, ai, a comida tá sumindo. Eu ia notar, sabe por quê? Eu ia deixar a coisa na geladeira e falar assim, amanhã eu vou comer isso daqui. Eu ia olhar, não ia ter. Aí, né, reparar a comida é uma coisa que eu iria reparar. Exatamente. E quanto tempo esse armário desse senhor não tava sem limpar, hein? Que ele não abriu pra ver que tinha que limpar. Gente, que armário é esse? Aposto que é senhorzinho rico. Só pode, gente, pra ter um armário que dá pra esconder uma pessoa lá. Pois é, gente. A próxima história é da Tracy e ela não quis ser identificada, a gente só conhece como Tracy, mas vocês vão entender por quê, tá? Vamos lá. Em 2012, a Tracy estava ali morando tranquilamente na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, com os 5 filhos dela, até que algumas coisas esquisitas começaram a acontecer. Ela começou a ouvir alguns barulhos estranhos pela casa que não tinha antes, e alguns parafusos e pedaço de gesso começaram a cair do teto, começou a chover gesso. Como a maioria das casas dos Estados Unidos, né, a gente tá falando dos Estados Unidos aqui nesse caso, essa casa tinha um sótão. E aí a Tracy, ela decidiu mandar 2 filhos dela lá pra cima pra conferirem, pra ver se tava tudo certinho, porque parecia que os barulhos estavam vindo de lá. Os 2 filhos dela foram, olharam ali e não tinha nada de errado, tava tudo tranquilo aparentemente. Só que os barulhos continuaram. E ela achou muito esquisito, sabe? Ela pediu então, no dia seguinte, pro sobrinho dela dar uma olhada no sótão pra ver se tava acontecendo alguma coisa. Primeiramente, o sobrinho dela não viu nada demais. Ele olhou e realmente não tinha nada demais. Só que aí, gente, ele começou a dar uma olhada mais pro fundo. Foi quando o sobrinho da Tracy encontrou o ex dela. Quê? O ex dela. Gente. Enrolado no duto de aquecimento da Tracy. O que essa pessoa tava fazendo lá? O ex dela. Espera, você encontra o seu ex aqui. Nossa, gente, eu não... Enrolado e não sei o que lá em cima. Duto de aquecimento. O que é isso?
É porque lá nos Estados Unidos as casas geralmente têm aquecimento, porque lá faz frio, né? Infelizmente não tem aqui no Brasil. Infelizmente não tem no Brasil, meninas. Então ele tava enfiado nesse duto, sabe? Tipo, enroladinho ali. Tá, mas quem é esse cara, né? A gente tá aqui e jogou o ex dela. Gente, a Tracy e esse cara tinham terminado, tinha 12 anos. 12 anos que eles namoravam. Aí... Ele tava lá há 12 anos? Não, ele não tava lá há 12 anos. Calma que eu acho que vai dar pra entender mais ou menos. Parece que ele não ficou lá muito tempo, porque a Tracy começou a ouvir uns barulhos, gesso cair do teto, ela já foi ver o que tava acontecendo, entendeu? Entendi. Mas, o que acontece? Esse cara, ele já tinha sido preso por envolvimento com drogas. Ele já tinha sido preso. E, gente, coisa de 1 ano antes desse incidente que eu contei pra vocês, a Tracy acabou passando por um incêndio e ela chamou esse ex dela pra ajudar a instalar a porta na casa dela. Ah, então eles eram próximos. Não, assim, não especifica muito a relação deles, tá? Mas ele já tinha se metido ali com drogas, ele já tinha passado bastante tempo na prisão. Mas enfim, eles tinham ali, parece que um relacionamento, alguma coisa, né, de amizade, porque você não chama qualquer pessoa pra ajudar a colocar a porta na sua casa. Mas, gente, quando o sobrinho encontrou esse cara no sótão, ele fugiu. Ele conseguiu fugir. Ele fugiu antes da polícia chegar, porque eles chamaram a polícia. Gente, mas... não é em toda a fonte, mas em algumas fontes eu encontrei que ele fugiu sorrindo. Tipo... que horror, não é pra rir não, gente. Mas em algumas fontes diz que ele foi debochado ainda por cima. O Vitor me olhou com uma cara assim, não, Cibele, você não tá rindo disso. Fonte, TikTok. Fonte, TikTok, pois é. Ele deixou, gente, alguns brindezinhos ali no sótão. Tinha alguns objetos pessoais dele, algumas roupas. E tinha alguns copos com excrementos humanos. Talvez xixi, cocô, talvez. Ele deixou lá em cima. Então, há algum tempo ele tava. Porque já tinha até feito um xixizinho, um cocôzinho ali. Que nem eu falei, não dá pra saber ao certo quanto tempo esse cara ficou lá. Mas chutam ali que foi coisa de dias, semanas. E claro que a Tracy foi dar uma olhada ali onde esse cara ficou e observando, ela viu que tinha um buraco no chão do sótão que dava pra ver exatamente dentro do quarto dela. Então esse cara ficou observando ela. Isso pra mim é pior. Isso é o pior. Dava pra observar dentro do quarto dela. Cruz credo. Então, tipo assim, ela trocando de roupa, fazendo as coisinhas dela dentro do quarto e ele podia ver. Não, teria medo, né? E depois que ele saiu, ela ficou por isso mesmo? Então... ele fugiu, né? E eu falei lá no começo que eu ia explicar por que ela não foi identificada. E foi justamente por isso. Porque ele fugiu e ela ficou com medo dele acabar fazendo alguma coisa com ela, sabe? Não, e esse caso, pra mim, é mais perigoso do que o do velhinho. Porque ele não queria só um lugar pra morar. Ainda mais que tinha um lugar ali pra ele ficar espiando e tal. Ai, gente, eu ficaria com muito medo. Olha, aí é questão até se ela tivesse condições, se eu tivesse condições também, eu super me mudaria dali, sabe? Eu não ficaria morando no mesmo lugar. Mas vai que ele descobre também que você tá em outro lugar. Ah, mas... pelo menos eu não estaria... eu faria o seguinte, eu mudaria pra um lugar que não teria nem sótão, nem porão. Seria só, assim, um cômodo. Uma kitnet Uma ali. kitnet ali, que não tem muito espaço, né? Uma cama rasteira no chão. Pois é. Uma cama... zarara pra nem ter guarda-roupa. Ou seja, gente, vocês veem que o Vitor ia mudar o estilo de vida dele inteiro. Bem, a terceira história, agora a gente vai pra 2016. Um cara chamado Davis Wallman, ele morava em Seattle, nos Estados Unidos, eu adoro falar Seattle. Ele chegou em casa um dia, tranquilamente, chegou na minha casa. Aí ele notou que tinha umas luzes acesas. E ele não entendeu por quê, porque ele não deixou luz acesa. Mas enfim, ele achou esquisito, mas nada que fosse uou, meu Deus, acabou minha vida. Daí ele chegou em casa, foi no banheiro. E sabe aquelas telas que a gente coloca geralmente nas janelas pra não entrar mosquito? Então, ele tinha uma tela dessa no banheiro, só que essa tela tava solta. Não estava na janela. Tava dentro da banheira. Mais uma vez ele achou muito esquisito, mas não foi uma coisa que tirou o sono dele. Bem, eu sou cismada, eu já ficaria alarmadíssima, tá? Eu não sei vocês. Mas, tudo bem, poderia ser, sei lá, bateu um vento e caiu, não tava muito bem encaixado.
Porém, gente, no dia seguinte, tudo que tava indo pra frente começou a ir pra trás. Por quê? Ele começou a ouvir alguns barulhos esquisitos. Ele acordou, sabe? Ele foi despertado com esses barulhos fortes. Daí ele levantou e ele olhou pro escritório dele e a luz estava acesa. E mais uma vez, ele tinha certeza que ele tinha apagado a luz do escritório. Daí ele foi até a porta do escritório e na hora que ele foi abrir, gente, tava trancado por dentro. Tava trancado por dentro. Daí ele começou a bater, perguntando assim: oi, tudo bom? Quem tá aí? Me fala quem tá aí. E ele batia, não obteve resposta. Eu nem perguntaria. Porque vai que tem resposta. Vai que eu não gosto da resposta. Mas aí ele, sensato, pelo menos uma vez na vida foi sensato, né, gente? Porque ele não desconfiou de nada até agora. Mas eu não julgo, gente, porque eu também super me confundo. Às vezes você também se confunde, velho. Confesso, você também se confunde. A gente nunca vai pensar que é realmente alguém, né? E... eu vou achar, eu acho que eu deixei acesa mesmo, me confundi. Bateu um vento, caiu a tela. Eu prefiro acreditar nessas coisas, assim. Eu prefiro duvidar da minha memória do que acreditar que é alguém morando dentro da casa, né? Eu tô julgando ele aqui no conforto do meu lar, sem nada ter acontecido comigo. Mas, gente, ele sensato, ele foi pegar alguma coisa pra se defender. Pegou um troço lá, talvez um negócio de beisebol, porque nos Estados Unidos eles adoram ter taco de beisebol. Eu já não acho muito sensato, não. Não, você vai... Não. Como é que você vai se autodefender? Porque você não sabe se a pessoa tá armada, você não sabe como é que tá a situação ali. Eu trancaria a casa. Iria embora. Chamaria a polícia. Pra mim... Não, realmente atitude. Perigoso. Mas ele pegou ali alguma coisa pra se defender e bateu na porta de novo. Gente, pasmem, que na hora que ele bateu perguntando quem tava lá dentro, ele obteve uma resposta. He knocked again, then heard a woman's voice. Jimmy? Is that you, Jimmy? And I'm like, no, it's not Jimmy. Who is this and why are you in my house? Ele ouviu a voz de uma mulher falando: Jimmy, é você? Ele respondeu assim: que Jimmy, querida? Não conheço nenhum Jimmy, não. Quem é você que está fazendo a minha casa? Aí ele perguntou isso e ela não respondeu. Aí ele, tendo certeza que tinha alguém dentro da casa dele, ele ligou pra polícia. Na hora que ele tava pegando o telefone pra ligar pra polícia, minha gente, a mulher não me abre a porta e eles ficam cara a cara. Quando o Davis viu a mulher, ele perguntou assim: quem é você? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo na minha casa? Aí a mulher falou assim: isso aqui é minha casa, querido. É minha. Gente, quando eu vi essa história, eu não acreditei. This is my house. I live here. I've been here for 3 days. Jimmy said I could live here. Jimmy said I could stay here. Pô, isso aqui é minha casa, querido. O Jimmy deixou eu morar aqui. Eu tô morando aqui já há 3 dias. Que Jimmy é esse? Ela falou: já tô morando aqui há 3 dias já que o Jimmy deixou. Tava pouco tempo ainda. Tava pouco tempo. Mas falou que você tá doidíssimo. Essa é minha casa. Porque o Jimmy deixou eu ficar aqui. Cadê o Jimmy? Gente, eu sei que daí ele chamou a polícia, realmente. E a mulher deve ter ficado com medo da polícia chegar, né? Porque, enfim, o Jimmy não tava ali. E esse cara, o Davis, ele ficou tentando segurar essa mulher até a polícia chegar pra resolver toda essa situação. Afinal, a mulher tava na casa dele. Só que a mulher conseguiu escapar. A polícia demorou 18 minutos pra chegar. E, gente, ele deu uma entrevista pra um jornal lá da gringa. E é muito engraçado, porque ele fica... muito puto, porque a polícia demorou 18 minutos. Aí eu tava falando assim com o Vitor, você aqui no Brasil, quanto tempo ia demorar, hein? Se chegasse, né? Se chegasse... vai esse tempo. Eles podiam até passar um cafezinho e ficar batendo um papo. O Dave, gente, ele ficou se perguntando como essa mulher conseguiu entrar na casa dele. Porque não tinha porta arrombada, nada. Nenhum objeto foi roubado. Ele só tinha notado que algumas coisas que costumavam ficar em certos lugares estavam em outros lugares. Ela mudou algumas coisas de lugar só, mas não roubou nada. E aquela casa pertenceu à família do Davis há coisa de 90 anos. Não foi tipo uma casa alugada ou uma coisa que ele acabou de comprar. Essa casa ele já morava há muito tempo. Então ele achou esquisitíssimo. Mas mesmo assim, ele trocou todas as fechaduras de todas as portas da casa pra certificar que isso não ia acontecer de novo. Tinha garagem? Provavelmente, Vitor. Porque eu já lembrei aqui daquele filme que a gente assistiu, que a gente já falou aqui no canal. Verdade. Que não arrombam
porta nenhuma e conseguem entrar pela garagem. Ô, gente, mas o que me intriga nessa história é justamente porque o tal do Jimmy deixou essa mulher. Eu não acho que ela inventou. Então, você falou que a casa pertencia ali à família. Na hora que você falou Jimmy, eu pensei que, sei lá, fez 2 contratos. Ou então fosse algum dono realmente da casa, falou, vai lá. Não, mas essa casa era da família desse cara já há 90 Então, anos. mas quando você falou, eu achei tá. assim, não é isso, entendeu? Aí eu também, deve ter inventado, né, velho? A pessoa chega ao ponto de invadir uma casa e sentindo o direito de ficar lá, né, por 3 dias, você não acha que ela não vai inventar um Jimmy? Não, e sinceramente, se eu fosse a mulher e realmente o Jimmy tivesse falado assim, pode ficar nessa casa, pode ficar, fica tranquilo, eu ia esperar a polícia chegar. Tem Jimmy nenhum, Sibeli. Jimmy deve ser o outro que tá lá junto com ele, escondido também. Vitor, eu tô falando se a história fosse verdadeira da mulher e eu fosse a mulher, eu ia falar assim, então espera a polícia chegar. Entendeu o que eu tô falando? Entendi, mas ela tava escondida desse cara, entendeu? Coisa boa, ela sabe que não é. Não, realmente faz sentido, gente. Eu acho que eu acredito mais nas pessoas. Só se fosse assim, alugou, fez 2 contratos pras pessoas, né? Tipo, alugou a mesma casa. O que não parece ter sido o caso. Não, né, Sibeli? Tava lá escondida. O Vitor tá muito puto com essa história. Claro não, Sibeli, que isso? Eu ia falar, vá você e o Jimmy. Vá caçar você e o Jimmy pra Vá lá. caçar outra casa. Mas aqui, eu tava falando do filme, é A Espreita do Mal, né? Indicando aí, recomendando pra vocês, se vocês quiserem assistir. E ouça também o nosso episódio de podcast, onde a gente comentou sobre esse filme. A gente adorou esse filme, gente. Esse filme é ótimo. E tem tudo a ver com esse tema. Aproveitando também pra indicar pra vocês, Parasita. Porque não tem como não lembrar de Parasita com essas histórias que a gente acabou de contar. Não vamos entrar em detalhes de Parasita, porque senão é um grande spoiler. Não, com certeza não. Mas quem não assistiu esses 2 filmes, fica aí a indicação. Vocês conhecem outras histórias? Se vocês conhecerem, deixa aqui nos comentários. Que se vocês gostarem desse tema, a gente pode trazer uma parte 2. Não saia aqui da Terra do Medo, aproveita e ouve o podcast que a gente falou sobre a Espreita do Mal, ou então vai pra esse outro vídeo que o YouTube tá te recomendando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!